Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. Agradecemos o privilégio de entrar em sua casa, em nossa cidade, em nosso estado e em outros estados desta nação. É um privilégio muito grande, é um presente de Deus poder estar com vocês presente e estar com o povo em casa de longe, 1.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, nos assistindo também. É um presente de Deus. E o texto que eu quero ministrar ao coração de vocês, presentes e os que estão em casa, apenas um versículo. Gênesis 7:1 diz que o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. É muito profundo. Se você olhar para a palavra, você vai ver que naquela época já o povo estava corrompido, a terra estava cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que o povo havia se corrompido por inteiro, mas Deus olhou para um homem. No meio de uma geração corrupta, ele mantinha integridade, Noé. E hoje, nessa noite, Deus também está olhando para você e através de você, vendo integridade. Vamos orar? Senhor, que vê a integridade do coração de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor olhou para nós e reconheceu que temos nos esforçado para sermos íntegro e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que puderem, vamos ficar em pé e adorar ao Senhor. Diante da tua glória.
igreja. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Eu gostaria de convidar você que está em casa, você que está aqui, para a gente meditar um pouquinho nas Sagradas Letras. E como eu disse algumas semanas atrás, eu quero sempre falar sobre Jesus Cristo e sobre a salvação que só Ele pode nos proporcionar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo 16. Somente 6 versículos, a partir do 27º. Diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso que nós aqui estamos, neste tempo de meditação, nesse tempo de reflexão, que o Espírito Santo possa nos trazer a revelação daquilo que precisamos receber para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. A salvação eterna, ou a salvação da alma, é um grande presente de Deus para a humanidade. A nossa comunhão original com o Criador, ela foi quebrada por causa do pecado de Adão e Eva, perdendo assim o privilégio da vida eterna, aonde foi estabelecida e instituída a morte. Foi através desse pecado que esse casal cometeu. Desde então, nós conhecemos a morte e necessitamos de receber a redenção, a justificação e também a salvação. A redenção, a justificação e salvação nos são dadas pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Eu gostaria de convidar você a enxergar, ver quais os diversos aspectos cruciais do tipo: como ser salvo? É possível perder a salvação? E eu gostaria de me ater nesse momento sobre a salvação da alma. O grande e principal alvo é a fé. A salvação da alma é pela fé. Isto é, primeiro nós devemos receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, através do reconhecimento
através do crer de que Ele foi enviado por Deus, de que Ele pagou um alto preço, de que Ele morreu em nosso lugar, para que nós possamos ser aí libertos da condenação eterna, porque há uma condenação eterna. Na escola dominical, nós falamos sobre Romanos capítulo 8, versículo 1, que fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse nenhuma condenação há é a condenação que foi estabelecida para Adão e Eva. Essa era a condenação. Nós somos destituídos da presença, da glória de Deus. Então havia uma condenação estabelecida, declarada, determinada, definida. O homem estava condenado. Quando Jesus veio, quando eu aceitei Jesus, quando você aceitou Jesus, o Senhor pagou a cédula, riscou a cédula, pagou o preço, e a condenação que havia não existe mais. Não há nem, ele diz assim, não há nenhuma condenação para aqueles que estar continuamente, viver nele. Para aquele que está vivendo Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitas pessoas se achegam a Deus por mais diversas situações e motivos. Tem gente que chega a Deus através da cura da alma. Tem gente que chega a Deus porque ele está com um problema financeiro, extremamente com um problema financeiro. Às vezes ele chega a Deus por causa de uma saúde física. Essas motivações, elas não são erradas, pois ao longo do ministério de Cristo, do trabalho dele aqui no terreno, observamos que muitas pessoas passaram a segui-lo após serem curadas ou libertas por ele. Então é uma ferramenta, é um meio pelo qual o homem conhece Jesus e passa a servi-lo. Contudo, o desenvolvimento da fé nos mostra que o principal objetivo é a salvação da alma, como está escrito na epístola de Pedro, a primeira epístola, no seu capítulo 1, versículo 9, diz: obtendo o fim da nossa fé, que é a salvação da vossa alma. Salvação é o ponto principal. Não adianta você ter tudo e você não ter a salvação. E se você tiver a salvação, você não precisa ter tudo, porque você já tem tudo, que é a salvação. E a gente às vezes inverte e acha que a salvação é ter, a salvação é ser. Antes de qualquer desejo do cristianismo, a pessoa deve adquirir convicção da redenção e do perdão de Deus. É o pior sentimento que o homem pode carregar, é o sentimento de culpa. Você carregar a culpa é a coisa mais pesada, é a coisa mais inquietante, e que incomoda, e que é desconforta, por quê? Porque o peso aumenta, à medida que você vai carregando alguma coisa, vai aumentando se você colocar lá na balança, dá o mesmo valor, mas você carregando começa a pesar, e tem pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, principalmente pelo peso do sentimento de culpa, que é uma coisa aterrorizante, estressante, inquietante, e parece que não tem como sair, porque aquilo eu carrego e eu me sinto, por ser culpado, eu tenho que carregar o peso. Enquanto não houver a certeza de que o nome dele está escrito no livro da vida, o seu nome, o meu nome, enquanto que eu não tiver essa certeza, essa pessoa deverá buscar a Deus e a sua palavra, porque é aí que eu vou adquirir a certeza, de forma que esta convicção venha a ser gerada. Você só tem confiança em alguém quando você começa a conviver com ela. Se você não conviver, você tem uma simpatia, mas não confia.
E é convivência que faz você conhecer quem é. Há uma expressão que até eu coloquei lá, postei lá, dizendo assim: se você quiser conhecer uma pessoa, vê as motivações do seu sorriso. Vê do que ela está rindo. Você vai ver quem ela é. Tem gente que ri da desgraça alheia. Tem gente que ri do sofrimento. É isso mesmo, bem feito. Você quer conhecer uma pessoa, vê as motivações do seu sorriso. Por que ele está rindo, por que ela está rindo. Sobre a salvação eterna, saiba que o Senhor Deus não promove na vida de uma pessoa uma redenção parcial ou temporária, mas ela é eterna. É uma promessa antiga, já havia sido anunciada através do profeta Isaías. Está lá escrito, Isaías 45, 17. Olha só, é uma coisa muito interessante. Israel, porém, diz o Senhor, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Isso é antigo, irmão. A salvação não veio porque Jesus veio, não. A salvação é eterna. Jesus já falava para o povo de Israel: Israel será salvo com uma salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Sabe que nós vivemos os dias em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo escreveu aos Romanos, no seu capítulo 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe que pessoas de todas as nações, elas foram enxertadas na videira, isto é, primeiramente Israel, depois os demais. Romanos capítulo 1, Paulo fala muito bem essa sua carta ao povo de Roma, no capítulo 1, versículo 16, 17, 18, preste atenção: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois e também do grego. Israel tem primeiro, a salvação proposta por Deus, primeiro para Israel. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o aceitam, passam a condição de herdeiros das promessas de Deus, que foram feitas à nação de Israel. Quando eu reconheço, eu passo a ser herdeiro das promessas que foram feitas para Israel. Não está escrito lá, você lembra que está escrito assim: eu vim para aqueles que eram meus, mas os meus não me aceitaram, e todo aquele que me aceitar será filho de Deus, se tornará filho de Deus. As promessas foram para Israel. Nós estamos nessa bênção das promessas de Israel, porque nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, aceitando-o, reconhecendo o seu sacrifício, entregando a nossa vida, você entregando a sua vida, eu entregando a minha vida. Então eu passo a fazer parte, ser herdeiro das promessas, promessas que algumas já cumpriram e outras ainda hão de cumprir. Aleluia. E aí você pergunta: como ser salvo? Romanos capítulo 10, versículo 9, deixa bastante claro isso. Versículo 9 de capítulo 10 de Romanos: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 11: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido.
Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida é fundamental, é importante. Eu preciso confessar. Confessar é reconhecer. E o que a gente tem dificuldade de fazer na vida, no nosso cotidiano, é reconhecer. A gente justifica, mas Deus quer que eu reconheça. Reconhecer o que Ele fez, reconhecer o seu sacrifício, reconhecer a sua obra, reconhecer o preço que Ele pagou, reconhecer o seu amor, reconhecer que Ele me salvou, reconhecer que Ele pagou um alto preço. Esse reconhecimento eu preciso. Crer que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Saiba que confiar no Senhor não é complicado. Se você ainda não se arrependeu, ou se você não tem certeza, será que eu estou, como é que eu, não sei, se há dúvida no seu coração, eu lhe convido a oferecer a Deus uma oração de arrependimento, de reconhecimento, pedir para que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida de hoje em diante, confessando-o publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você vai confessar, não é falando, você pode até falar, mas você vai confessar vivendo de uma forma diferente. A sua forma de agir, a sua forma de reagir, a sua forma de decidir, a sua forma de expressar alguma coisa, isso é confissão. Você está confessando, está diferente, tem alguma coisa, você está confessando Jesus na sua vida. Amém? Deus não chamou nenhum agente secreto. Tem muito crente que passa a ser agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Será que é? Estou desconfiado, mas não sabe. É agente secreto. FBI. Quer fazer um trabalho que ninguém sabe. Tem vergonha. Ei! Vergonha é ir para a cruz. Ele foi a nossa vergonha, que foi na cruz. E eu não posso ter vergonha de confessar que Ele foi a vergonha da cruz que eu deveria ocupar. Eu preciso confessar que a minha vida, ela se tornou diferente, porque a vergonha da cruz, que deveria ser eu, Ele disse: não, você não tem condições para ir, você não vai suportar, eu vou no seu lugar. E Ele pagou o preço, verteu o seu sangue inocente. Saiba que a salvação é pela graça de Deus. Ao longo da história, muitas pessoas questionam se a salvação pode ser alcançada de uma maneira tão simples assim. Gente, parece que ser crente é difícil. Salvação é a coisa mais simples. Eu preciso crer e confessar. Só isso. A gente coloca muitos obstáculos. Não, mas ser crente é muito difícil. Não é muito difícil. Vai ser difícil se você não crer, se você não confessar. Se você crer e confessar, você está entrando num novo caminho que você nem conhece, porque é novo. Evangelhos são boas novas. Só que eu quero transformar as boas novas com coisas velhas. Eu tenho que deixar as coisas que para trás ficam, porque agora é uma vida nova, o caminho é novo, é tudo novo. Então eu preciso estar à mercê da direção de Deus, que me apresenta um novo e vivo caminho. Mas eu preciso ter essa coragem. Eu preciso de colocar isso no meu coração. Não, agora eu vou viver uma vida diferente, porque eu não sabia para onde eu ia chegar, qual era o meu objetivo final, mas agora eu sei. Sempre que está em jogo o procedimento do pecador,
os piores seres humanos, após o encontro com Cristo, eles passam a testemunhar a transformação e dizem abertamente: fui salvo. Alguns dizem assim: das garras de Satanás. Será que isto é possível? Será que podemos dizer isso? Será que é possível ter essa certeza? Pois bem, todas estas perguntas podem ser respondidas no texto de Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu preciso acreditar na salvação que eu alcanço. Sabe por quê? Porque o inimigo da minha alma, da sua alma, vai fazer você não crer. Porque ele sabe que a salvação é pela fé. Eu tenho que acreditar, eu tenho que viver daquilo que eu acredito. E se eu não acredito, eu vou viver uma vida frustrada. Eu vejo muitas pessoas frustradas, pessoas vazias, pessoas que não veem sentido para a vida. Sabe por quê? Porque ela quer buscar sentido onde não tem sentido. Ela quer buscar um preenchimento onde nada preenche. A única coisa que pode preencher a alma é a palavra de Deus. E eu tenho dificuldade, você tem dificuldade de alimentar-se dela. Na hora da mensagem você tem sono, na hora da mensagem você diz: eu podia estar agora comendo um hambúrguer. Na hora da mensagem diz: eu estou com vontade de ir no banheiro, eu estou com sede. Na hora da mensagem todas as dificuldades elas são evidenciadas. Mas isso é porque o diabo começa a trabalhar para tentar desviar de você da sua necessidade principal, que é a salvação. Você precisa viver por fé, você precisa acreditar. Eu preciso acreditar, e é acreditando que eu chego lá. A salvação é pela graça de Deus. Isso significa que nenhum de nós, por melhor ou pior que seja, será capaz de merecê-la. Não estamos aqui por merecimento. Ninguém merece salvação. Se alguém merecesse salvação, Deus não enviaria o seu Filho. Estamos aqui por necessidade, por amor, pela graça de Deus. Crer é o suficiente. Contudo, o desenvolvimento da salvação traz consigo inúmeras evidências da transformação. Paulo, escrevendo a igreja mais problemática que ele conviveu, foi a igreja de Éfeso. No seu capítulo 4, ele falou algumas coisas que eu não vou ler, do verso 25 até o 32, mas eu vou descrever o que ele disse. Quando ele diz assim: por isso deixando, é uma atitude humana. Eu preciso abandonar a mentira, porque mentira passa a ser hábito. A mentira passa a ser uma prática como se fosse verdade. O mentiroso não acha que mente, mas o mentiroso acha que o verdadeiro mente, porque está contraditando com aquilo que ele estabeleceu. Então eu preciso abandonar a mentira. Eu preciso abandonar a ira. Eu preciso não roubar mais, roubar tempo, roubar as oportunidades, preciosidades da vida que Deus me proporciona. Eu preciso abandonar as palavras impuras. Eu preciso não mais entristecer o Espírito Santo. E isso Paulo estava dizendo para o povo de Éfeso. Eu preciso abandonar a amargura. Eu preciso abandonar a indignação e ira. Eu preciso abandonar a gritaria, a calúnia e toda forma de maldade. Ser bondoso e perdoador. Saiba que a salvação é um processo individual.
Ninguém cresce da mesma forma, na mesma intensidade, depende da medida que você que é mamãe, você pode ter uma pessoa que você teve muita amizade e engravidaram juntas e ganharam juntas uma criança. O desenvolvimento delas vai depender da forma como cada mãe cuida do seu filho. Tem mãe que é super protetora. O filho cresce forte, mas sem nenhuma imunidade produzida, porque ela diz, não, fica descalço, não, E tem aquela mãe que cuida do filho, desce, ele vai. O desenvolvimento desses filhos são diferentes. Um vai adquirir mais imunidade, o outro não. Um vai ser mais sensível, o outro não. Depende. Então, o crescimento, o processo é individual. Você não pode fazer comparação, eu queria ser igual a ele. Não. Você tem que ser conforme Deus quer que você seja. O seu crescimento é diferenciado. A sua forma, a sua quantidade de alimento que você se alimenta é diferente do outro. Tem gente que lê a Bíblia, lê um capítulo por dia, você lê 3 versículos. E daí? Se 3 versículos te satisfazem porque você medita, você analisa, porque você diz, puxa vida, eu preciso ter uma postura diferenciada. É isso que vale a mudança. Mudança não é só intenção, é ação. Cada um de nós responderá individualmente a Deus por atos, decisões e palavras. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É individual. Mãe, fala para mim. Mãe, vai para mim. Não tem nada disso. Havia no antigo Israel, meu tempo tem tempo, um provérbio que deixava Deus muito irritado com esses dizeres. Olha só, os pais cometiam os erros e os filhos pagavam a conta do pecado. Deus ficava extremamente irado. Ezequiel capítulo 18, versículo 2 e 3 diz assim, Deus encerrando esse negócio: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como vivo eu, diz o Senhor, jamais direis esse provérbio em Israel. Por quê? Porque não é isso que eu estou vivendo e declarando. Então o Senhor determinou que cada um respondesse por seus próprios atos. Ezequiel 18, 20 diz assim, a alma que pecar, a alma, essa morrerá. Ele diz, olha só, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Antigamente acreditava-se que era possível herdar a justiça ou a injustiça dos nossos pais. Caso eles agradassem a Deus, a geração seguinte seria abençoada, se a geração seguinte não seria maldita. Pois bem, a justiça hereditária era algo muito forte em Israel, até que o Senhor encerrou essa dispensação. Com isso, em nossos dias, cada um é responsável pela sua própria vida. Você que é pai, você que é mãe, diz assim, filho, você precisa ir para a igreja. Tá, você faz a sua parte. Seu filho diz, eu não vou. O filho, você não pode ouvir alguém dizer assim, você que é culpado. Você que ele está pagando pela sua incoerência. Não é verdade. Cada um paga pela sua inconsequência. Os pais não são responsáveis pelo desvio dos filhos. Os pais falam, instruem, mas se os filhos não querem, eles vão pagar a conta sozinhos. Vejamos, está entendendo, irmão? Aí tem pai que fala assim, tirei esse peso.
tirei esse peso dos meus ombros. Eu estava pensando que ia pagar a conta. Você não paga conta alguma. Você ensinou? Ensinou. Ensinei. Não está querendo? Não. O problema é dele, não é mais seu. O que eu posso fazer por eles? Orar. Interceder. Agora, deixa o seu filho sentir o peso do que ele está decidindo. O problema do pai é que ele diz, da mãe diz assim: não, filho, deixa que eu seguro para você não sentir tanto peso. Não, deixa sentir o peso. Ele precisa sentir o que ele precisa. Aquele filho pródigo, já pensou se o pai do filho pródigo saísse atrás dele? Filho, você quer alguma coisa? Eu mando alguém, um homem te levar lá. Ele passar fome, ele disse: como é que está meu filho? Ele não procurou saber. Ele disse: a responsabilidade é dele. Eu estou esperando ele voltar, mas ele precisa voltar pelas próprias pernas. E aquele filho pródigo, ele disse: eu estou aqui, não sei o que eu estou fazendo, meu pai está lá, os trabalhadores estão comendo, vestindo, dormindo, e eu aqui passando fome. Quer saber? Eu vou levantar, eu vou dizer para o meu pai, vou voltar para ele, diz: pequei contra o céu, contra Deus, contra ti, me considere pelo menos como um dos teus trabalhadores. A salvação é individual, o preço é pago individualmente pela negligência ou pela sua forma que ele vive, sem culpa de pai e mãe. O pai e mãe pode estar aguardando a volta, mas não tem culpa pelo desvio. E eu vejo mães, pais, meu Deus, aonde eu errei? Não tem isso? Aonde eu errei? Você pode ter errado porque ele queria sair, você não deixou. Que ele disse: eu não quero ir, você tem que ir. Aí você pode errar, porque ele, por teimosia e por rebeldia, não vou. Eu vou, mas não estou lá. Deu para entender, irmãos? É individual, irmãos. É individual, não tem esse negócio. Pai vai pagar o problema do filho, filho, problema do pai, nada disso. Deus olha para você individualmente. Ele não olha para ele e diz assim: quem é seu pai, quem é sua mãe? Ah, vou te considerar mais. Não. É filho, é servo meu. Você está com uma maternidade, uma paternidade na terra, mas celestialmente o pai é um só, Deus. Ele trata os seus como filhos sem distinção e não faz essa separação por causa dos pais. Vocês estão entendendo? Você está entendendo mesmo? Diga amém. Eu vou continuar, hein? Vê lá, hein? Os nossos dias, cada um é responsável. Vejamos sobre a salvação e o serviço. Embora que o homem alcance a salvação por meio da graça, esse homem precisa ter em mente que o desenvolvimento, isto é, a vivência da justificação, deva apresentar algumas características. Isso quer dizer que a salvação traz consigo algumas evidências práticas, por exemplo, serviço. O Senhor Jesus, durante seu ministério, deu bastante ênfase a esta questão. Jesus, como autor e responsável pela nossa redenção, exige que o homem, na condição de salvo, venha desenvolver o serviço na condição de servo entre os seus semelhantes. Numa certa conversa com os seus, em João capítulo 13, versículo 13, diz assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, faça também. Aquele que está por cima tem que servir o que está embaixo. Servo.
Não é porque você agora é com Jesus, o outro, coitado, aquele miserável, não conhece Jesus. Posso fazer isso não? Não posso fazer isso não. Aquele desgraçado, eu é que tenho Jesus. Não, mano. Jesus lavou os pés dos discípulos, e Jesus era mestre, Senhor. E ele pegou a toalhinha dele, pegou a baciazinha com água e foi lavar os pés dos discípulos para demonstrar humildade, demonstrar que ele estava por cima, mas ele queria estar junto com cada um deles na mesma equidade. Até que um deles, chamado Pedro, diz assim: eu não, Senhor, não lave os meus pés. Quem sou eu para o mestre lavar os meus pés? Então Jesus disse para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Senhor, não lava só os pés, mas lava a cabeça, as mãos, lava tudo. Serviço. Serviço. Quando você aceita Jesus, quando eu aceito Jesus, eu passo a condição de discípulo, de servo, de amigo de Deus. Devemos ter prazer em servir. As nossas boas obras são testemunho de que somos salvos. Embora elas por si só não possam nos salvar, mas a demonstração daquele que é salvo é por aquilo que ele faz em relação ao seu próximo. A salvação e o serviço estão intimamente ligados. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu preciso viver nessas obras, vivendo, servindo ao meu próximo, ao meu Deus, à minha família. Eu não posso viver isoladamente, eu preciso interagir, eu preciso ser alguém, que alguém vai chegar para mim e dizer assim: você é diferente, você sempre tem um sorriso, você sempre está disposto ou disposta a ajudar. Isso é serviço. Sendo assim, aqueles que dizem estar em Cristo como salvos, mas em nada servem no reino de Deus, precisam fazer uma séria avaliação da sua confissão. A salvação é com certeza o assunto mais importante do cristianismo. Não é prosperidade, não é riqueza, bens, nada, é salvação, é a principal. A salvação diz respeito ao amor de Deus pela humanidade e a manifestação da sua graça por meio de Jesus Cristo. Somente o Filho de Deus pode nos salvar. Se você tem dificuldade de chegar a Jesus ou de chegar a Deus e procura outros meios, eu quero te informar com muito carinho: você não vai chegar a Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A mãe dele, chamada Maria, numa certa festa, ela disse para aqueles que estavam ali: fazei tudo que ele vos mandar. Só Jesus. É só Jesus. Não há nenhuma circunstância, nenhum meio, nenhum caminho, nenhuma porta que possa levar o homem à salvação. Eu convido a você, tem como botar um fundo musical aí? Eu convido a você que ainda não fez a sua confissão de seus pecados, se você ainda não se arrependeu, se você tem dúvida. São duas coisas ruins na vida de uma pessoa: dúvida e culpa. Será que eu sou? Será que ele me aceita? Será que... Dúvida, esse é um tormento. E a culpa?
Será que Ele me perdoa? Olha a culpa. A culpa é tão grande que a gente acha que Deus é tão grande, tão pesada para a pessoa, que a pessoa acha que Deus não tem como aliviar. Se você ainda não fez, eu gostaria de convidar você a gente fazer uma oração de arrependimento, de reconhecimento. Sabe por quê? Para que você tenha liberdade e viva essa liberdade. Quando Paulo escreveu lá, o povo de Romanos diz, porque nenhuma condenação há. Quando a gente vive, às vezes tem pessoas que estão vivendo como um condenado, fugindo, nunca assumindo nada. Mas eu convido a você, se você ainda tem essa falta de certeza, você que está afastado ou afastada, achando, está brigado com Deus. Tem gente que fica brigado com Deus. Deus não me atende, está tudo errado para mim. E aí acha que a culpa é de Deus. Não, a culpa é sua. O caminho que você chegou foi pelas suas próprias pernas. Deus não te colocou em lugar algum. Você foi porque você quis. Você decidiu porque você quis. Você tomou a direção porque você quis. Deus, não culpe Deus, que é fácil justificar. Mas Deus está te convidando a você reconhecer. Reconhecer que você precisa de perdão, que você precisa da salvação. Muito pouquinho. E eu gostaria de perguntar a você, se você tem essa dúvida, e você não quer mais viver com essa dúvida, se você tem esse peso de culpa, e você não quer carregar mais essa culpa, se você não tem certeza do seu arrependimento, da sua confissão e da sua convicção de salvação, a Bíblia fala que eu preciso confessar publicamente, porque você está sendo convidado a ser um servo, uma serva de Deus publicamente, não agente secreto. Se você quer aceitar Jesus, aí mesmo você vai falar comigo. Não, você tem que confessar. A Bíblia fala, aquele que confessa e deixa. Se você quer ter essa decisão, é o único convite que eu faço para você. Eu posso um dia orar pelas enfermidades, pelos enfermos, não pela enfermidade, pelos enfermos. Mas agora a maior enfermidade é da alma. A dúvida gera enfermidade, gera ansiedade, gera medo, gera pavor, gera inquietação, gera incerteza, desconforto na alma. E o peso de culpa ainda é pior. Mas eu estou te convidando a você tirar isso das suas costas, dos seus ombros, do seu coração. E você desce um passo à frente para a gente orar. Eu quero estar orando junto com você. Se tiver alguém, pode vir, querido. Não tem coisa melhor você viver com segurança. Viver na certeza. Porque quando Deus fez a obra, enviando o Filho, a obra que Deus fez foi enviar. O restante quem fez foi o Filho. Na hora mais crucial, Deus virou até as costas para ele. Não vê o sofrimento do Filho. Quando o céu se escureceu, no momento que ele estava na cruz, é porque Deus fechou os olhos. Disse, eu não aguento ver o meu filho assim. Ele fez a obra, sofreu, suportou que ninguém, por mais sofrida seja a sua vida, pode comparar 1% do sofrimento dele. Você sofre por você e sofre por alguém. Ele sofreu pela humanidade. Você pode estar sofrendo pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu irmão, pela sua mãe, mas ele sofreu por todos. Olha a porcentagem sua do seu sofrimento com o sofrimento dele. Então, se você hoje quer tirar esse peso dos seus ombros, da sua alma, seja corajoso, seja corajosa.
Você não chegou até onde você chegou por coragem? Seja corajoso, como o filho pródigo. Foi para uma terra distante, longínqua, mas ele teve coragem de voltar e voltou. E ele foi abençoado. Qualquer que seja a distância que você esteja de Deus, você pode voltar e chegar para os pés dele. Qualquer que seja a sua distância. Para mim não tem jeito. Se você não sair do lugar, não tem mesmo. Agora, se você sair do lugar e voltar para Deus, tem jeito. Com Deus, tudo dá jeito. Tem mais alguém? Não vou insistir. Coisa boa a gente oferece, né? Mas nem sempre a gente despreza. A gente às vezes despreza o bom para ficar, não, deixa até próximo, quem sabe na próxima. Vamos ficar em pé? Coloca a sua mão sobre o seu coração. Todos podem colocar também a mão sobre o coração, por favor. Você vai repetir comigo, você e os demais. Você vai dizer assim: Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você aumentasse só um pouquinho o volume da sua voz, dizendo: Senhor Jesus Cristo, eu creio na obra da redenção, na obra da cruz. Eu quero lhe pedir perdão por causa do peso da culpa que eu tenho carregado ao longo desses anos. Eu quero te pedir perdão pelo peso da dúvida que eu tenho carregado ao longo desses anos, trazendo-me inquietação, tristeza, abatimento, ansiedade, medo, insegurança. Mas agora, Senhor, eu quero confessar publicamente que Tu és o meu Senhor, Salvador da minha alma. Eu reconheço a obra redentora da cruz do Calvário, do sangue derramado, do preço pago. Hoje eu sou livre e não há nenhuma condenação sobre a minha vida, sobre a minha alma, para que eu continue carregando. Obrigado, Senhor. O meu coração é Teu, eu entrego para Ti, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. Mas é forte porque é para o Senhor. Para o Senhor. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso, por esta palavra maravilhosa, por aqueles que o Senhor tem acrescentado para nos ajudar. E o Senhor trouxe o Paulo Sérgio Campos, Natália, cheio de sonhos e projetos para acrescentar. O Senhor trouxe o pastor João Marcos, cheio de sonhos e projetos, e tem ajudado nós de forma fantástica. Deus, nós só temos motivo para agradecer ao Senhor. Cremos que depois do carnaval retornaremos com as células. Cremos que o Senhor tem grandes coisas na escola dominical. Cremos que o trabalho com o departamento infantil em fevereiro será maravilhoso. Deus, nós cremos no poder da fé. Nós cremos na graça do Senhor. Nós cremos que o Senhor está na frente, na obra do Senhor, nesta cidade. E nós fazemos parte, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo os leve em paz. E toda a igreja diga amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha.